Eu acho que a gente precisa entender desde o início essa história, para a gente poder compreender o que está acontecendo. Os descontos associativos passaram a existir por lei aprovada pelo Congresso Brasileiro em 1991. Isso não começou nos anos 2000, começou ainda no século XX. Esses descontos associativos, eles tiveram origem pelo seguinte: como as aposentadorias eram e são, na média, muito baixas, o que acontecia? Quando o aposentado precisava de um advogado, precisava de um dentista, precisava de um psicólogo, precisava de um fisioterapeuta, ou a pensionista, se desenvolveram entidades no Brasil, associações, não eram sindicatos. Tá? Essa coisa de sindicato é algo mais recente. O que aconteceu? Essas associações eram prestadores de serviço. E aí, a lei estabelece que a associação, desde que tenha beneficiários do regime geral da Previdência Social e que ela cumpra uma série de regras que tem lá na lei, o INSS é obrigado a conceder o desconto associativo desde 1991. Quando é que esse sistema funcionou razoavelmente bem até o governo Temer? No governo Temer, nós temos, para ser preciso, setembro de 2018, nós estamos no processo, caminhando para o final do primeiro turno, entrando no segundo turno eleitoral, e aí 4 entidades, a ABAN-SP, Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Serviço Público, a ANAP-PPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência, a ASBAP, Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, e a Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas, CENTRAP. Essas 4 foram denunciadas como entidades que estariam obtendo listas de beneficiários do regime geral da Previdência e inserindo indevidamente estas pessoas no desconto associativo sem a vontade manifesta dessas pessoas, como exige a lei. Era uma fraude. O que aconteceu? Novembro, a primeira missão que o presidente Bolsonaro me deu no Executivo foi ser o ministro extraordinário da transição, montar o governo, organizar o governo. Quando nós fomos para o debate na área da Previdência, nós chamamos a equipe e nós pedimos para que a equipe verificasse como que nós poderíamos ter medidas antifraudes nesses descontos associativos. Bom, dia 18 de janeiro, então começou na transição do governo Bolsonaro. Dia 18 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro, e eu era chefe da Casa Civil, é a obrigação do chefe da Casa Civil, nós assinamos a medida provisória juntos, 871, que veio lá da então Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, que era o Rogério Marinho, que era o secretário especial, e nós ingressamos no Congresso Nacional com 2 medidas antifraudes importantes. A primeira medida antifraude era acabar com aquele documento que os sindicatos de trabalhadores rurais davam para os aposentados rurais para que eles pudessem obter aposentadoria rural. Com o desenvolvimento da tecnologia, isso não era mais necessário. Nós já tínhamos meios de saber se a pessoa havia ou não uma série de instrumentos que estão disponíveis hoje, principalmente no governo federal e nos bancos oficiais, para saber se a pessoa trabalhou ou não algum período na roça, né? Porque isso, ou no campo, né? Ou era agricultor, ou era meieiro, ou seja lá, era um trabalhador que prestava serviço. Safrista, fosse o que fosse. Bom, havia. E aí o que aconteceu? Isso transformou a CONTAG, olha só, isso transformou a CONTAG no maior operador até então. Por quê? Porque, de um lado, ela dava o documento e, do outro, sugeria ao cidadão se associar, né, para ter os benefícios, essas coisas, dentista, médico. Bom, o cara ia ganhar aposentadoria por um lado, por causa daquele documento, ele não se negava lá a assinar o documento para pagar R$30, R$40, R$50. Certo? Eu não estou dizendo que tem nada de errado, eu estou dizendo que era uma forma de captar pessoas que os sindicatos de trabalhadores rurais usaram por décadas no Brasil. Bom, nós acabamos com isso.
E a segunda medida antifraude, que eu sempre achei a mais eficiente, era o seguinte: anualmente tinha que ser feito o recadastramento. E na medida que o recadastramento era anual, a regra que estava no texto era: se não apresentar o recadastramento anual, a pessoa é automaticamente retirada do desconto. Então, no mês seguinte, ela não tem desconto. Bom, aí entrou lá no Congresso, aquelas coisas de Congresso. O que aconteceu? Colocaram para 3 anos. Pressão das entidades, teve uma ação forte da bancada de esquerda. Tá? E aí o que aconteceu? Botaram para dezembro de 2021 para começar o recadastramento, certo? Nós tínhamos, à época, em torno de 20 entidades. O governo Bolsonaro analisou as 4 essas que eu citei nominalmente aqui, e no meio do ano de 2019 elas foram excluídas, nunca mais fizeram nenhum tipo de acordo de desconto. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar aqui? Que o único governo, desde que a lei existe, em 1991, que tentou colocar freio, colocar medidas antifraude, proteger o aposentado e o pensionista, foi o governo Bolsonaro. É por isso que eles não vão nos misturar. Porque a nossa régua ética e moral é completamente diferente da deles. Bom, aí o que aconteceu? Quando nós perdemos a eleição, em 2022, o que ocorreu? Em novembro tinha uma outra medida provisória e botaram um jabuti nela. Porque já tinham botado um jabuti em 21 e jogaram para dezembro de 22, a validade do recadastramento. E em novembro de 22, sabe quem era o relator dessa medida provisória, que era uma medida provisória de microcrédito, que a gente tinha organizado para atender os pequenos na recuperação da pandemia, né? O senhor Luiz Miranda, aquele mesmo cidadão que foi lá na CPI do Covid acusar o presidente de que tinha caso de fraude ou corrupção lá na compra da Covaxin, que aquilo deu aquele circo todo, e que, claro, que não aconteceu nada. A resposta ele recebeu da população na urna, né? Porque ele fazia trampa lá nos Estados Unidos, quando se elegeu em 2018, se dizia bolsonarista. As pessoas enganadas acabaram votando, ele se elegeu por Brasília em 2018 e depois virou naquilo que a gente viu, né? Bom, e aí a bancada de esquerda atuou fortemente para fazer o quê? Para acabar. Aí acabaram com o recadastramento. Não existe recadastramento em lei hoje. Bom, aí o que acontece? Quando terminou o nosso governo, nós tínhamos em torno de 21 ou 22 entidades, certo? Sim. No primeiro ano, o PT já pula para 33. E no primeiro ano já vai a mais de 1 bilhão de desconto, e no segundo ano é aquela barbaridade dos 2 bilhões e 64 milhões, né? 640 milhões de desconto indevido. Qual é a minha visão? Essa posso falar como pessoa física. Eu tenho sérias dúvidas se eles não facilitaram, aí quem que fez isso eu não sei, porque não estou lá, né? O acesso às listas dos beneficiários. Ou seja, a gente não pode esquecer que são 37,5 milhões de pessoas só do regime geral da Previdência Social. Então, Exato. eu não tenho nenhuma dúvida que aí tem método. Até porque existe o Conselho Nacional de Previdência Social, que foi onde foi feita a denúncia daquelas 4 entidades que nós desabilitamos elas no nosso governo, porque a gente não aceita esse tipo de coisa. E o que aconteceu? O Lupe recebeu, em 2023, 67 mil reclamações. E em 2024, 192 mil. O maior número que nós... Teve ano nosso que nós recebemos 2 ou 3 mil. O ano que nós recebemos o maior volume foi 2022, foram 12 mil. Agora, 12 mil é como diz o Glauco, é uma coisa razoável, porque como tem instituições que funcionam direito e que prestam serviço aos aposentados e pensionistas, bom, lamentavelmente tem os oportunistas e tem os aproveitadores.